você sai do papel e vai para a internet. Eu comecei a ter muita coisa na internet e é complicado você fazer uma publicação em livro. Ou seja, é fotografia no físico ou no digital? Esse dilema me levou a trabalhar cada vez mais na internet. Parei, diminuí, fechei um pouco a pretensão de publicar livros. Eu falei, bom, deixa eu colocar coisa na internet. A primeira coisa que eu tratei de colocar foram esses bonecos. Essas fotografias que eu citei, de artistas, de políticos, de pessoas conhecidas desses 3, 4 décadas do final do século passado. Eu falei, bom, isso aí dá um material que eu preciso registrar. E eu chamei de bonecos da história. Ou seja, a cada motivação, digamos, nascimento, centenário da morte de uma pessoa, não sei, aniversário de outra, eu publicava a foto que eu tinha, as fotos que eu tinha acumulado dessa pessoa e fazia um texto, fazia uma explicação da minha relação como fotojornalista com aquela figura. Então tem aí, desde aquele Celso Furtado que aparece no início, e vão aparecendo vários outros. A última série, agora mais recente, que está mais ou menos parado, eu fiz aos 300 de Ataíde, em relação a uma das últimas eleições da Academia Brasileira de Letras, e em seguida o nosso... esqueci o nome dele. Que morreu agora. Assim como tem outras pessoas, tem o Ziraldo, tem o do Lobo, etc. Tem algumas pessoas mais próximas de mim do que do conhecimento geral. Bom, então esse é um exemplo de como fica uma página dessa na internet, no blog. Então o blog está com 140 e poucas fotografias, 140 e poucos relatos sobre a minha relação com determinado personagem real, né? Mas aí eu comecei a fazer outros e outros. Eu tenho cerca de 26, a última contagem eram 26 blogs. Uns 10 desses são, na verdade, blogs de divulgação de livros ou de outros eventos. Mas a maioria são assuntos próprios, assuntos específicos que eu fui desenvolvendo e vou publicando. Então, por exemplo, comecei essa série Arrepios Urbanos, Espantos e Enganos da Cidade, que na verdade já é consequência de uma outra que eu fiz, em que eu fiquei dando palpite sobre o caminho do metrô. Na década lá pelos anos 2008, 2010, eu entrei numa de sugerir para onde deveria andar o metrô do Rio de Janeiro. Então fiz uma série inteira de mapas e sugestões. Acabei entrando num grupo lá no clube de engenharia para discutir. Mal eu sabia que depois a coisa ia desandar completamente, que estamos aí com uma estação mergulhada nas águas da incompetência há não sei quantos anos. Mas aí esse Arrepios Urbanos tive a chance de comentar outros assuntos, não só o metrô. Por exemplo, de repente eu percebi que essa ilhota que fica perto do MAC, ali em frente à praia de Caraí, ela tem um formato de um leão ou de uma esfinge. Eu fiquei na dúvida, é um leão, comecei a falar que era um leão, depois não aparece uma esfinge. Aí comecei a fazer um texto todo em cima da questão de que, afinal, existe uma esfinge à frente da Baía de Guanabara, à frente do país, de frente para o Brasil, está virado para o Brasil, para o norte. Isso, eu não só informei sobre as características da ilhota, que se chama Ilha dos Cardos, na realidade, como eu desenvolvi a questão de que nós temos uma esfinge diante do país, etc. e tal. Isso aí faz parte, é um detalhe dentro daquele blog que eu chamei de Arrepios Urbanos. Outro blog que Fotoliterografia teve uma série de imagens interessantes. Essa aqui, por exemplo, que, aliás, é até o motivo da minha camisa, que uma amiga minha gostou tanto, que me deu de presente a camisa com a foto que eu fiz, que é realmente emocionante. Isso é uma foto que eu fiz na janela de casa, quando vendo a lua descer dos prédios de Niterói, de Caraí. Eu esperei até que chegasse em cima de um prédio e deu para fazer essa foto. Isso aí, sobre esse tipo de imagem,
imagem é que o meu fotoliterografia, esse blog existe. Agora, outros tipos de trabalhos, também com fotografia, ligados à literatura, um exemplo é esse Odete Nunca Foi Santa, que não é um título muito simpático, mas que na verdade é um caso um pouco diferente, porque esse aí é um texto que eu fiz há muito tempo, fiz uma sequência, uma novelinha de uma figura, em suma, vivendo a década de 90 no Rio de Janeiro, e depois eu comecei a colocar os capítulos fazendo imagens específicas para cada capítulo. Essa é uma situação invertida. Em geral eu trabalho a partir da fotografia e faço literatura, ou eu faço só literatura, mas nesse caso foi ao contrário, eu tinha a literatura e fui buscar as fotos. Boa parte disso feita em casa. Debaixo aqui são os cordões da minha querida esposa, que eu fui lá fotografar, sob protestos em geral. Mas então, também fiz um trabalho que é o único trabalho de literatura infantil que eu tenho, que se chama Rio o Tempo Todo. Isso no formato final, porque na verdade era uma história do Pão de Açúcar contando a história do Rio de Janeiro. Mas achei melhor ampliar um pouco mais e se tornou Rio o Tempo Todo. E que eu, nesse caso, exagerei. E não só fiz texto e foto, como também fiz desenho. Foi a única experiência, não sei se eu tenho condição de repetir algum dia, mas fiz essa história. Então, para cada fotografia, há uma contrapartida no desenho, e para cada texto há também um diálogo no texto do desenho. Então, o livro é todo esse, assim, conta a história do Rio de Janeiro vista pelo Pão de Açúcar. Um dia ele vê chegar aqueles barcos dos portugueses, depois ele vê fundarem a cidade ali ao pé dele, depois, enfim, daqui a pouco está aterro do Flamengo, aquela loucura de carro passando, e ele está se perguntando onde é que esses caras querem ir, né? Em suma, a ideia é essa. Também tenho trabalhado com fotografia numa coisa histórica, uma referência histórica, muito centrada na minha família, os Araújo Ramos, né? Essa aí é uma foto do casamento dos meus pais. Não fico só na história dos meus pais, mas vou buscar as raízes. Fiz um blog todo buscando as raízes da família que vem aqui do estado do Rio, da região do Vale do Paraíba, de Areal, Bem Posta e tal, e Pedro do Rio. E fiz toda uma sequência de informações a partir dessas pesquisas históricas. Bem, aí na verdade eu só trouxe mesmo a foto dos meus pais agora aos 50 anos de casado. Ele estava lá com 80 e poucos anos. E outras séries foram quase que me obrigando a trabalhar com ela, né? O caso da pandemia foi evidente, né? O que eu ia fazer? Tinha que fotografar dentro de casa, né? Não dava para ir fotografar em outro lugar. Aí eu acabei chamando, depois de fazer várias fotos, um amigo meu falou, vamos botar as fotos da pandemia que você está fazendo. Legal. Então eu mandei umas fotos para ele no blog dele, no Facebook dele. Eu falei, não, peraí, deixa eu fazer meu blog. Aí comecei a fazer o Guina na Parada. Na parada que eu fui obrigado a fazer. E aí, em suma, tem ali a costa de retalho que a minha mãe me deu de presente, tem... eu pareço que estou com uma luva de boxe, mas não, é luva de segurar bandeja quente lá no fogão, entendeu? O óculos que está me olhando de espantado, aquele H lá é um hotel lá de Niterói, lá à distância, então usei muito zoom, né? Fazendo fotos todas da janela, tanto as fotos da janela para fora, como as fotos de dentro. E para cada um, mais uma vez, que eu realmente fiquei viciado nisso, passei a fazer um texto, né? Cada um é uma história. Eu acho que contar a história da foto é uma coisa que interessa a todo mundo. Eu, pelo menos, adoro ouvir a história que as pessoas me contam, a foto maravilhosa que ele fez. E vejo que as pessoas querem saber como é que você fez essa foto. Essa pergunta é a primeira que aparece. Então aí eu também não só comentava como eu fiz a foto, como o que aquilo significava dentro daquele contexto da parada total da pandemia, né? Então aí, é claro, a bandeja que virou uma cara de espanto.
Aliás, foi quando eu fiz um bolo de fubá maravilhoso, que eu aprendi vendo na internet, aqueles vídeos, né? Você aprende tudo, né, no YouTube, né? Eu adoro o bolo de fubá, por quem ia fazer? Onde ia comprar? Não tinha. O cara, fui lá, como é que é? 2 ovos, não sei mais o que, tá? Pá. Resolvi, porque a gente podia pelo menos pedir a compra no mercado, o cara entregava. Então encomendei fubá, deu certo, fiz um bolo maravilhoso, pelo menos na minha opinião. O que mais? Bom, aí eu estou querendo mostrar alguns outros blogs que são a minha produção dos últimos tempos, 5, 6 anos para cá. Por exemplo, quando acabou a pandemia, começamos a circular, eu saio na rua e a coisa que mais me chocava é que a cada momento eu via uma pessoa em condição de miséria absoluta, dormindo na rua, abandonada, pedindo esmola, tentando comer a coisa no lixo, uma coisa que eu chocou completamente. Eu acabei fazendo esse blog chamado Brasil na Miséria, que é, a cada foto assim mais marcante, eu fazia fui fazer um texto para pensar um pouco sobre aquela situação. Então deu uma sequência, cada bloco eu chego pelo menos até os 40, 50, alguns eu passo dos 100, como foi o caso do boneco da história. Esse aí eu estava nos 40 e tanto, mas eu tinha 200 fotos, porque é difícil você sair escrevendo e publicando a cada um, você vai perdendo o pique. Então eu cheguei a fazer um outro blog só com um acervo sem texto. Mas o padrão mais ou menos é esse aí, a velhinha, sabe? Ficamos com 80 anos de idade no sinal de Niterói vendendo doce para sustentar a vida, né? Quer dizer, é a miséria colocada à nossa frente, né? Bom, então, Brasil na Miséria. E mais recentemente, um trabalho que eu comecei a fazer agora em junho, que de repente me deu um estalo, e eu vi que é uma coisa que eu não tinha percebido antes, que eu chamo de traços do trabalho. Eu fui num sapateiro, o cara estava lá resolvendo o problema da sandália da Regina, eu fiquei vendo ali no balcão, tinha várias placas de couro, cheio de marcação, de furinhos, porque são usadas como base para o cara fazer um ilhós, fazer alguma coisa que ele bate ali no couro, a macia, né? Aí ficaram aquelas marcas, eu fiz a foto inicial dessa série, eu falei, cara, são as marcas do trabalho, são os traços do trabalho. Porque nós temos uma tradição de fotografar os trabalhadores, que é altamente louvável, né? Desde o século XIX, quando a fotografia se desenvolveu, logo em seguida começaram a fotografar o afiador de facas, a lavadeira, a vendedora de coisas na Praça 15 e tal. Era a pessoa e o seu trabalho. Mas eu comecei a pensar que é o seguinte, a pessoa que faz o trabalho é apenas uma das muitas que faz aquele trabalho. Então, por exemplo, ali está, digamos, aqui a última foto do canto de cá é um garçom num restaurante, numa noite que tinha um jogo, até tem um fla-flu, o garçom trabalhando enquanto todo mundo está parado vendo o jogo e tal. Mas não é o único garçom, eu não queria fotografar aquele garçom, na verdade eu não queria identificar o cara, porque eu não sei se ele queria sair, se lhe mostrassem a tarefa ou não. Então, eu passei a fotografar as pessoas de costas, sem serem reconhecidas, às vezes só as mãos, de forma a que você tenha a percepção de que há um trabalho sendo feito e há uma variedade absolutamente incrível de trabalhos, os mais incríveis, detalhezinhos, o cara que faz isso, que faz aquilo outro, e que outras pessoas também poderiam estar fazendo aquilo. Então a série já está nos seus também 40 e tanto, tem mais umas 200 fotos. Há pouco tempo eu até fiz uma exposição só com algumas destacadas, mais uma vez na frente de Santa Maria Madalena, que eu sou freguês assíduo. E a série continua, eu saio na rua e de repente eu dou uma parada e encontro alguém, faço alguma coisa. A maior parte das fotos, praticamente todas, sem que o fotografado percebesse.
É até uma coisa que eu acho importante, você não ficar fazendo aquela postura típica do fotógrafo, sei lá, de certa histórica da fotografia, que é de pedir ao cara para posar para foto. Não, eu acho que ele tem o direito a continuar trabalhando no que ele está fazendo, sem ser incomodado, e eu tiro a imagem sem que ele seja reconhecido. Então, por exemplo, essa foto aí é sensacional para o meu período. Eu parei com o carro, um sinal, olhei para o lado, estava um camarada pintando um Pão de Açúcar. E o detalhe é que é uma metalinguagem, porque o Pão de Açúcar está em cinza, completamente nublado, e o cara está pintando um azul maravilhoso, um mar maravilhosamente azul. É coisa incrível, né? É um registro de suma. Claro, se você ficar na praia de Caraí, esse cara vai aparecer um dia ou outro fazer outra imagem, mas que bom que eu consegui pegar. E esse foi o padrão da série do traço do trabalho que eu estou desenvolvendo. E aí, basicamente, eu já mostrei a produção que eu tenho feito. E minha questão nesse momento está sendo muito a que eu coloquei naquelas perguntas. Esse material, afinal de contas, o espaço dele é a internet, o espaço dele é o virtual, ele fica ali e vai ser lido, ou ele tem que virar livro de fotografia, livro de foto e texto, e um dia estar aqui exposto nessa estante, junto com os outros do Ricardo e de outros. Isso é uma questão. Agora,